Amém, irmãos? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Não há nada melhor do que nos alegrarmos na presença do nosso Deus e dar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa súplica, as nossas ações de graças. Por passarmos uma semana, debaixo da graça de Deus. Então a gente vem com o coração alegre, cheio de gratidão, dizendo: Senhor, obrigado, porque me livrou, porque me guardou, porque esteve comigo em todo o tempo, me dando vitória, me guardando do mal, me guardando das obras do inimigo. E hoje nós estamos aqui adorando, buscando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim: Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença do que estão sentados aqui e na presença dos anciões do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-lo a não ser você, e depois de você eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgate e permutas. Quem queria confirmar o negócio tirava a sandália do pé e a entregava a outro. Era assim que se confirmava o negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: hoje vocês são testemunha de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom, e também tomou por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunha disso. Todo o povo que estava no portão e os anciões disseram: somos testemunha. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efratá, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, hoje por essa palavra que qual tu vais, Senhor Jesus, semear em nossos corações. Que tu possa, Pai Celestial, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, Senhor, para receber da semente da fé. Fala conosco, Deus poderoso, tudo aquilo que precisamos ouvir, que necessitamos, Pai Celestial. Não simplesmente para o agrado das nossas emoções e sentimentos, mas aquilo que precisamos ouvir para a mudança, para a transformação, para a edificação, para que possamos estar com nossos pés firmes em Ti, inabaláveis, Deus poderoso, para que possamos, Pai, reerguer, Pai, as nossas fronteiras, reerguer as colunas, Pai querido, e ser como baluarte, Senhor, pronto, Pai querido, para a peleja, pronto para a batalha. Por isso a Tua palavra que fortifica, Senhor, que dá ânimo, que levanta, que ela possa penetrar em nossa vida hoje, que ela possa penetrar no nosso entendimento e em nosso coração, que ela possa quebrar toda a armadura do inimigo que impede o crescimento, que impede a Tua obra de ser feita, que impede, Pai querido, o crescimento ministerial, Pai, dessa pessoa. A Tua palavra possa trazer, Senhor, conscientização,
coração, possa trazer a consciência, possa trazer, Deus poderoso, oh Deus, a disciplina e a correção necessária para o crescimento. Deus poderoso e Deus santo, assim, Pai querido, eu te peço nesse momento, que toda obra do inimigo, todo o poder das trevas, todo o levante de Satanás, seja repreendido na autoridade e no poder do teu santo e precioso nome, pois ele não faz parte desse arraial, ele não tem herança no nosso meio, a nossa herança está em ti, tu és o nosso socorro presente em hora de angústia. Oh Deus poderoso, tu que sondas e conheces o coração, tu sabes, Pai querido, cada pessoa que aqui adentrou, tu sabes, Pai querido, as adversidades e os momentos que tem passado, mas tu conhece, Pai querido, o futuro, tu conhece, Pai querido, a história. Pai querido, o que o homem não pode fazer, tu pode fazer, aquilo que a mão do homem não pode alcançar, a tua mão pode. Por isso, Deus poderoso, atenta para essa oração que está sendo feita, atenta para esse clamor e para esse choro, Senhor, que está sendo derramado por sua casa, por sua família, pelo seu lar. Oh Deus de maravilha, Senhor, essa casa é casa de oração, Senhor. Recebe as nossas orações, recebe as nossas súplicas, Senhor, e faz a tua obra conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O livro de Ruth é um livro que está acontecendo na história dos juízes de Israel. E se nós formos ver a história de Juízes, que é o texto que está anterior, são os livros anteriores, onde nós vamos conhecer Jefté, Sansão, Débora, que era uma mulher de Deus, outros líderes abençoados que foram levantados para livrar Israel, e foram levantados para, naquele momento de opressão, naquele momento em que o inimigo oprimia a nação, foram levantadas para dar livramento através da mão de Deus. Era um período conturbado, era um período onde o povo de Israel vivia no pecado, depois Deus levantava um juiz, libertava, depois voltava novamente ao seu erro. O texto do livro de Juízes, capítulo 21, termina com a seguinte frase: naqueles dias, por não haver rei em Israel, cada um fazia o que queria. E como é ruim, irmão, cada um fazer o que quer e não ter orientação. Uma casa em qual alguém faz o que quer, em qual o filho faz o que quer, a pessoa faz o que quer, não tem orientação, não tem rumo, não tem direção. E casa que não tem direção não chega em canto nenhum. Casa que não tem direção não vai crescer, não vai desenvolver, porque quando um pensa uma coisa, outro pensa outra. A Bíblia diz, Jesus nos dá a sua ordem, a sua disciplina e os seus princípios, dizendo: uma casa dividida não subsistirá, uma casa dividida não prosperará, uma casa onde não há consentimento, não há crescimento. Por isso Jesus já está derramando sobre nós princípios, para que a gente possa entender e viver com a nossa casa em direcionamento à palavra de Deus e ao Evangelho de Cristo. E nesse texto nós vamos encontrar no livro de Juízes, terminando, que por não haver liderança, por não haver alguém que orientasse o povo, por não haver alguém na frente, todo mundo fazia o que dava na cabeça, todo mundo fazia o que era melhor para si. E muitas vezes, deixa eu dizer, o que você acha que é melhor para você, muitas vezes não é o direcionamento de Deus. Você pode estar até achando muitas vezes que é melhor, mas você não sabe exatamente se Deus está lhe direcionando para isso, porque Provérbios 16 vai dizer que muitos são os planejamentos do homem, muitos são os seus planejamentos, a sua sabedoria, o seu conhecimento, mas a palavra diz que a resposta certa vem da boca de Deus, a resposta certa vem do Senhor. Então muitos podem ser o planejamento, mas o Senhor vai dar ordem, o Senhor vai dar direção. Porém nessa época não havia um direcionamento, porém nessa época não havia um rei a qual direcionava ao povo. Então nunca fique sem direção, nunca fique sem um norte na sua vida. Procure sempre no coração
obedecer a palavra, tomar o direcionamento da palavra, buscar a palavra, para que a sua vida seja direcionada. Não caia nas artimanhas do inimigo de achar que eu acho que é desse jeito, eu penso que possa ser assim, ou eu penso que pode ser dessa forma, eu posso achar que é do meu jeito e na verdade não é. Procure a palavra de Deus, que ela dá direcionamento. Procure em nome de Jesus a liderança da sua casa, a liderança da sua igreja. Procure alguém que vai lhe direcionar através da palavra de Deus, porque o melhor direcionamento para a nossa vida se chama a palavra do nosso Deus. Esse é o melhor direcionamento, que traz princípios, que traz bênção, que traz prosperidade sobre a nossa vida, porque a palavra é escudo, a palavra liberta, a palavra transforma. Então o melhor direcionamento que temos que ter é o direcionamento da palavra. Mas nós encontramos no capítulo 1 de Ruth, um homem chamado Elimeleque, marido de Noemi, que esse, por passar um tempo de fome em Israel, vai pegar a sua casa e vai ir para Moabe. E nessa terra onde ele vai morrer ele, vai morrer os seus 2 filhos. Por quê, pastor? Porque quando não temos direcionamento, quando não pedimos a direção de Deus, acabamos colocando a nossa casa em perigo. Quando não temos direcionamento de Deus, quando não dobramos os nossos joelhos, quando não colocamos os nossos joelhos e pedimos a direção de Deus, o que acontece? Colocamos a nossa casa em perigo. Esse homem, por não entender, por um período de dificuldade que tanto eu quanto você e quanto todos passam, ele está passando por um período e tomando uma direção totalmente fora do comum, porque a herança de Israel era para o povo de Israel. Deus é aquele que corrige, mas Deus também é aquele que dá provisão. Deus é aquele que fere, mas Ele é o Deus também que sara. Deus é aquele que corrige, mas com mansidão, para que você possa se levantar. Então nunca saia do propósito de Deus, ainda que seja por uma correção, ainda que seja por um período difícil, ainda que seja por uma circunstância difícil na sua vida. Não saia do direcionamento do Senhor para a sua vida. Não saia da palavra do Eterno para o seu coração. Não haja no seu coração com soberba de achar que você pode tomar uma direção e, tomando essa direção, acabar com a sua casa, acabar com a sua família, acabar com a sua vida espiritual, acabar com os seus sonhos, acabar com aquilo que Deus te prometeu, e mais tarde dizer: Senhor, por quê? E Deus dizer: foi porque você tomou a sua direção, foi porque você tomou o seu caminho, não foi eu que determinei, porque Deus determina aquilo que já está predeterminado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Porém, Ele deixa nós tomarmos o nosso caminho pelo livre-arbítrio. Ele deixa nós tomarmos a nossa direção pelo livre-arbítrio que nós temos. E nesse direcionamento, você vai escolher qual caminho você deve seguir. Nesse direcionamento você vai tomar a direção que você deseja ou que deseja o seu coração. E aqui é um problema muito grande, tomar direção pelo nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é cheio de falha, e muitas vezes quando tomamos direcionamento pelo nosso coração, acaba dando errado. É por isso que a palavra que molda o nosso coração faz com que a gente tome a direção correta. Pode o nosso coração querer uma coisa, mas a palavra dizer assim: não é para ti, não é para o teu direcionamento, não é para que tu possa pegar isso. Aí você vai lá, pega, porque o seu coração está dizendo que é para pegar, e você acaba saindo do propósito de Deus. Estava na vida de Balaão, abrindo parênteses, era um profeta de Deus, mas quando viu o prêmio da profecia, o prêmio que ia ganhar, o coração dele se desviou. Não era para ele, não era para ele tocar naquele prêmio, mas pela ambição que ele tinha, ele acabou se desviando da fé. E o que acontece quando nós tomamos aquilo que Deus não nos deu direcionamento? Nós acabamos perecendo, nós acabamos ficando para trás, nós acabamos retrocedendo. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Quantas vezes José vai entrar numa guerra com Ai, que é uma cidade menor do que Jericó. Jericó era muito mais fortificada, e o que aconteceu? Josué derrotou
derrubou ela. Mas quando chegou em Ai, que era era um povo menor, houve um direcionamento de Deus para que eles não tocassem nada. Mas Acã foi lá e pegou a capa, tomando um novo rumo para a história de Israel, o rumo de perder a guerra, o rumo de alguém olhar para eles e dizer: esse povo era menor, a gente ganhou de um povo maior, e agora nós estamos parando de uma situação que é menor que nós. Por quê, pastor? Porque quando tomamos aquilo que Deus não nos dá direcionamento, a gente acaba perdendo a guerra e ficamos: Senhor, por quê, Senhor? Deus diz: ainda que seja pequeno, ainda que pareça ser bonito, não é para você, não toque, jogue fora, porque eu, Senhor, já te dei o direcionamento. Não atraia o seu coração para aquilo que Deus não te entregou, não atraia o teu coração para aquilo que Deus não profetizou sobre a tua vida e nem lançou como promessa. Não atraia o teu coração para aquilo que Deus não determinou na tua vida. Estava ali um homem também chamado Saul, que Deus ungiu como rei, mas o coração dele se apegou ao trono, o coração dele se apegou à riqueza, a ponto de desobedecer a Deus. Quando nós ouvimos o nosso coração, tomamos direcionamento errado. Quando ouvimos o nosso coração se encontra em direcionamentos opostos a Deus. Mas quando colocamos o nosso coração em direcionamento da palavra, tudo que Deus determinar será concretizado na sua vida. Toda promessa que Ele lançou vai se cumprir, porque você lançou o seu coração de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com os seus sentimentos e emoções. Mas os seus sentimentos, suas emoções, aquilo que você tem no coração foi direcionado pela palavra. Então você vai crescer, vai prosperar, vai ser abençoado. Deus vai derramar bênção sem medida sobre a sua casa, porque tudo que Deus deseja é um coração um contrito e quebrantado, um coração obediente a Deus. Deus deseja que tenhamos um coração obediente, um coração voltado para Ele, um coração voltado para ouvir a sua voz, um coração voltado para ser abençoado por Ele diante dessa obediência. Esse homem Elimeleque toma uma direção de sair da cidade aonde ele mora, Belém, aonde eles tomaram por herança, aonde ele tem a sua herança com a sua família, e vai para uma cidade chamada Moabe. Essa cidade nós encontramos em Belém, porque em Belém é uma aldeia onde se precisa de água, a terra é escassa, e o povo precisa sobreviver de chuvas, das cisternas que eles vão fazer. E no momento em que a região se encontra seca, não há água. Mas ele olha para Moabe e vê que tem ali uns val, tem água. E os nossos olhos, irmãos, e o nosso coração, como eu disse, ele é enganoso. Você se lembra de Abraão e Ló? Os nossos olhos, eles enganam a nossa alma. Jesus disse: são os nossos olhos o quê? A janela da nossa alma. Se o teu corpo, se teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo andará em trevas. E os nossos olhos nos enganam. Estava Abraão e Ló no momento de uma briga, contendendo com os pastores um dos outros. Mas Abraão entendia o princípio de Deus. Chamou a Ló e disse: nós não podemos ficar brigando, a gente é parente. E ele diz: é melhor a gente se apartar, porque é melhor ser parente e amigo de longe do que estar perto e ser inimigo. Ele toma uma decisão na sua vida de mandar o seu sobrinho Ló embora. Porque tem gente que está perto, irmão, mas é mais inimigo do que... Era melhor estar longe e ser amigo do que estar perto e ser inimigo. Ele toma uma decisão e disse: Abraão, ô Ló, está aqui o campo, olha, para onde tu quiseres ir. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para cima, eu vou para baixo. Se tu for para a montanha, eu vou para o vale. Mas eu te digo, pode escolher. Abraão está dando o privilégio a Ló o privilégio de escolher. Ló, com os seus olhos, mais uma vez, olha e vê as campinas verdejantes, missionário.
Você sabe qual é a cidade que Ló está vendo as campinas verdejantes? Sodoma e Gomorra. Porque aos nossos olhos, missionária, parece bonito, mas há pecado. Aos nossos olhos parece encantador, missionária, mas a gente não sabe o que tem lá. Aos nossos olhos atraem e o coração se enche. Então Ló olha para Abraão e diz assim: eu vou para cá, e no direção da campina, no direção de Sodoma e Gomorra. E Abraão vai para o deserto. A diferença não está no que você vê, a diferença está na fé que você tem. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não estamos enxergando. Ainda que seja deserto, Deus fará florescer, porque você tem fé. Ainda que seja no vale, Deus fará exalar o cálamo do vale para trazer cheiro àquele local, porque o Senhor é contigo. Porque não interessa o que os nossos olhos estão vendo, interessa a fé que há no nosso coração para cumprir a promessa de Deus na nossa vida. Mas Abraão é o pai da fé. Ló escolhe com os seus olhos a sua provisão. Ló escolhe com os seus olhos: ali tem pasto para o meu boi, ali tem pasto para minhas ovelhas, ali tem lugar para me armar a minha tenda, ali é arejado, ali é melhor, ali é um lugar muito estabelecido, é para lá que eu vou. E Abraão: eu vou para o deserto, pode não ter nada, mas o meu Deus vai prover. Pode não ter tenda, pode não ter nada, mas o meu Senhor me dará bênção para que eu possa prosperar no meio do deserto. Nossos olhos são enganosos. Elimeleque está olhando Moabe. Moabe tem vale. Moabe tem um val que passa água. Na minha terra, em Belém, não tem, mas lá em Moabe tem. Na minha terra é seca, mas lá em Moabe tem chuva. Espera aí, irmãos. A herança de Elimeleque está em Belém, mas pelos olhos ele escolhe Moabe. Será que você não está olhando para a sua casa e dizendo: a minha casa, Senhor, olha como é que está? Ou será que você é capaz de olhar hoje pelos olhos da fé e dizer: obrigado pelo que eu tenho, porque eu sei que tu vai abençoar e vai prosperar. Eu sei que hoje pode estar difícil, mas amanhã vai melhorar. Da minha herança que tu me deu eu não saio, da minha herança que tu me colocou eu não abro mão, da minha herança que tu me deu hoje eu não vou sair, ainda que esteja no deserto, tu fará o deserto florescer. Ou será que tu está olhando para outra herança e dizendo: Moabe tem chuva, na minha não tem? Porque a pior coisa é você olhar para a grama do vizinho e esquecer daquilo que é seu. A herança de Elimeleque está em Belém, mas por Belém ser uma cidade, muitas vezes, onde o produto ali era cereal, era trigo, era cevada, e precisava da água, eles dependiam de cisterna. Ele decide ir para Moabe, onde tem água. Cuidado. Você pode ir para Moabe e ter água por um tempo, mas pode voltar de Moabe morto. Você pode dizer: não, aqui não tem água, eu vou para lá porque lá tem água. Vai lá. Só tem um problema, irmãos: Elimeleque morreu, Malom morreu e Quilom também morreu. Ele não matou sozinho, ele decidiu sair e morreu. Porque parece que é bom, mas a sua direção não é a que Deus está mandando tomar. A direção que você quer ir não é a que Deus determinou para a sua vida. Então ele morre. Sabe por que morre? Porque tem gente morrendo, saindo do lugar que Deus colocou para ir para outro lugar. Depois só se ouve notícia. O que aconteceu? Caiu, pecou, transgrediu. Mas era uma bênção de Deus. Lá não tem água. Tinha água. O problema é que a água não era a solução da vida dele. Deus queria tratar com a vida dele, Deus queria tratar com a vida dela, mas ela preferiu olhar para a água. Ela preferiu olhar onde tinha, e onde chegou lá parecia, era só aparência, não tinha. Morreu.
Porque é melhor ficar na provisão de Deus, onde Deus vai abrir uma cisterna, a água vai jorrar sobre a tua vida, do que para um lugar de aparência. Você prefere ficar no lugar que Deus vai te abençoar, ou você prefere ir por um lugar de aparência? Você decide. Tem gente querendo ir por um lugar de aparência, Francinildo, e morre. Mas tem gente que fica no local onde está e Deus levanta uma cisterna para cuidar de você. Deus abre uma cisterna para cuidar da tua vida. Deus abre uma cisterna para regar a tua família. Deus abre uma cisterna para regar a tua vida espiritual. Deus abre uma cisterna para que a tua vida espiritual possa crescer. Deus abre uma cisterna lá onde você está, para que a sua vida possa crescer. Mas é melhor ficar onde Deus vai abrir a cisterna, do que olhar com os meus olhos para onde eu penso que tem, e é só uma miragem. Não tem. Elimeleque está olhando, está dizendo: aqui onde eu moro só tem cisterna, lá tem rio. Lá eu vou ser abençoado, porque lá tem rio. Só que não demora, nem termina o capítulo 1 e já diz assim: Elimeleque morreu. Morreu onde tem rio. Eu fui para melhorar, mas aconteceu foi o pior. Por quê? Porque o direcionamento que eu tomei não foi o direcionamento que Deus me permitiu ir. Não foi o direcionamento que Deus queria para mim. Morreu ele, morreu os 2 filhos ainda. Casaram, ainda ficaram ainda solteira, colocando a sua família, a sua prole em perigo. Porque o homem na época era estabelecedor de proteção e de economia. Porque se vivia de quê? Da agricultura, irmãos. Quem trabalhava na agricultura, no serviço pesado, era quem? O homem. O homem morre, irmão, por ter tomado uma direção errada. E agora, como é que fica a família? Me diz. O homem morre por ter tomado uma direção errada. E agora, como é que fica Noemi, a sua mulher? Quem é que vai sustentar? Quem é que vai cuidar da casa? É um ser irresponsável que não olha para a sua casa, não olha para a sua família, não olha para o seu lar. E ela fica junto com as suas noras, sem provisão e sem proteção. Como que ela vai trabalhar na lavoura? Como que ela vai colher? Como que ela vai sustentar? Dessas duas, ela encontra 2, Orfa e Ruth, que casaram com seus filhos. O termo homem nesse Antigo Testamento requer proteção, e a mãe representava os cuidados, os conselhos para casamento. Tanto é que quando nós vemos nessa situação, Noemi não fala para Ruth e para Orfa voltar para a casa dos seus pais. Ela fala para ela voltar para a casa da sua mãe. Até porque era separado, não. É porque ela está dizendo: volte, minha filha, construa uma nova família. Porque mãe é direcionamento de família, de casa, de sabedoria do lar. A mãe cuidava disso. Quando Noemi está falando para suas filhas, para suas noras, dizendo: volte novamente, meus filhos já morreram, ela está dizendo: volte para a casa da sua mãe. Está dizendo: lá tem um novo direcionamento, construa novas famílias. Orfa volta, mas Ruth diz assim: eu não, eu vou seguir com você. Ruth vai decidir vir com Noemi. Noemi, quando chega na cidade de Belém, no capítulo 1 e versículo 20 de Ruth, as pessoas se espantam. As pessoas olham para ela e dizem assim: é essa Noemi? Para você ver que o problema foi tão agravante que as pessoas estavam nem reconhecendo. É essa daqui a Noemi? Noemi diz assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque meu coração está amargurado.
Deus me afligiu. A minha aflição é grande e Deus decidiu me afligir. Mas ela não diz só isso, ela diz assim: eu saí daqui plena. Eu saí daqui o quê? Plena. Plenitude é abundância. Plenitude, sabe, quer dizer eu não tenho falta. Plenitude quer dizer eu tenho bens. Um homem decidiu tomar uma direção errada, ela saiu de plena e está voltando pobre. Ela saiu plena e está voltando miserável. Ela olha e diz assim: não me chame de Noemi. Eu saí daqui, eu era plena. Eu saí daqui, eu tinha abundância. Eu saí aqui, eu era abençoada. Mas eu estou voltando com uma amargura no coração. Eu não tenho nada. Porque todo direcionamento leva a gente ao fracasso. Tudo aquilo que Deus não manda nós tomarmos como direcionamento leva a gente ao fracasso. Quando a gente decide tomar a nossa decisão fora da palavra de Deus, fora do discernimento de Deus para a nossa vida, nós levamos a nossa vida ao fracasso. Mas o que eu acho interessante na vida de Noemi é que ela não diz assim: o inimigo, o diabo. Ela não diz que Satanás fez algo na vida dela. Ela diz: o Todo-Poderoso me afligiu. Por quê, pastor? Porque ela tinha certeza de quem ela servia, era o Senhor. Você tem certeza de quem você serve? Só que a gente precisa entender uma coisa, e isso daqui é interessante a gente entender, que quando a gente não tem consciência do nosso pecado e a gente não entende, e a gente precisa entender que Noemi não está em nenhum momento atribuindo falta a Deus. Ela não está cobrando de Deus juízo e nem está dizendo que o juízo de Deus está errado. Noemi não está olhando e dizendo assim que o juízo de Deus sobre a vida dela, ela não está totalmente dizendo, murmurando e dizendo: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não, uma coisa ela tem em mente, de não botar em xeque a justiça de Deus. Ela não é mulher que bota em xeque a justiça de Deus. Ela não diz que Deus está certo ou errado. Sabe por que ela não diz isso? Porque ela não está compreendendo a situação. E quantas vezes você passa por uma situação difícil e não compreende? Quantas vezes você passa por um deserto e não compreende na sua vida? Noemi não está compreendendo, e por não compreender não bota em juízo a justiça de Deus. Não diz que Deus está certo ou que Deus está errado. Noemi, por não entender, não se justifica, mas ela não sabe qual é o seu pecado. Mas ela faz que nem Jó, né? Você lembra da história de Jó? O próprio Deus dá testemunho dele no capítulo 1. Viste o meu servo Jó, homem íntegro e que me teme e se afasta do mal. Jó, quando está perguntando dos seus colegas qual é o meu pecado, não é que Jó está murmurando não, irmão. É que ele quer entender. E muitas vezes você na sua vida também se encontra desse jeito. Quando passa por um momento difícil, pergunta de Deus: onde foi que eu pequei, Senhor? Mas mostra aí então, porque eu não estou entendendo. Não é verdade? Jó também faz a mesma pergunta que você fez: qual é o meu pecado? Jó está demonstrando temor. Qual é o meu pecado? Porque eu quero aqui me defender? Não, porque eu quero me arrepender. Qual é o meu pecado? Eu quero me arrepender porque eu preciso sair dessa circunstância o mais rápido possível. Mas era a aprovação de Deus na sua vida. Não está perguntando por murmuração, está procurando entender. E quantas vezes você no deserto também não faz a mesma coisa? Senhor, o que eu fiz, Senhor? Mostra para mim, porque eu preciso me arrepender.
Mostra para mim, para que eu possa tomar uma direção na minha vida. Se eu errei, se eu falhei, se eu caí, se eu transgredi, se eu tive alguma falta, Senhor, eu não tenho consciência nesse momento, então traz a memória para que eu possa me arrepender, para que eu possa levar a minha vida de acordo com a tua vontade. Então nós perguntamos, ela não entende. Mas ela não diz que o juízo de Deus é errado. Ela não diz que Deus é injusto. O marido morreu, os 2 filhos morreram, mas você não encontra ela dizendo assim: Deus foi injusto comigo. Isso não está no texto. Você não encontra no texto ela indagando Deus sobre a justiça de Deus e nem sobre a vontade de Deus, mas ela diz: o Todo-Poderoso me afligiu. Ela está como muitos que no momento da aflição ficam sem entender o porquê que Deus está fazendo. E a melhor coisa nesse momento é adorar a Deus e dizer: o Todo-Poderoso está sobre a minha vida ainda. Ele ainda não lhe deixou. Ele ainda não lhe abandonou. Ele continua com você nessa estrada. Aí esse homem, essa mulher chamada Ruth, vai encontrar e vai colocar a sua vida para sustento da sua sogra e o seu sustento. Porque lealdade, irmãos, não é para todo mundo não. Lealdade não é todo mundo que tem não. Você pode até muitas vezes ser fiel. A pergunta é se você é leal. Leal é aquele que está no reino do Senhor e não abre mão do reino. Ainda que as dificuldades venham, ainda que as circunstâncias batam, ainda que amanhã venha prosperar, ainda que amanhã venha enriquecer, ele é leal ao reino. Ele continua no Senhor. Ele diz: eu não vou me apartar do Senhor não. Eu continuo em Deus. Isso é lealdade. Lealdade é quando você atribui a alguém de fato a honra necessária e sabe entender aquele que te ajudou, aquele que estendeu a mão, tem gratidão por tudo isso. Isso é lealdade. E sabe diferenciar as situações. Ruth é leal à sua sogra, Noemi. Ela vai levar ao sustento toda essa casa, vai sustentar sua sogra, e ela vai fazer um trabalho que era o trabalho de pobre e necessitado. A Bíblia diz que ela vai colher espiga que caíam dos lavradores. Levítico capítulo 19 diz que o homem não poderia colher a espiga que caía, e nem aquelas que caíam quando estava no seu cesto colhendo, caíam no chão. Aquela espiga era para quem? Para o pobre e para o necessitado. Ele não podia colher de novo. Era uma maneira de Deus cuidar do necessitado, era uma maneira de Deus cuidar do pobre. Então ele dizia: a espiga que tiver ali no lugar, tiver boa, tu vai tirar, mas a que caiu pertence ao pobre e ao necessitado. E eles passavam colhendo aquela espiga atrás, eles passavam colhendo aquele fruto que caía. Então Ruth vai fazer esse serviço. Ela vai dizer: eu vou para um campo aí, porque eu preciso colher alguma coisa para o nosso sustento. E nesse campo ela encontra esse homem chamado Boaz. Ela vai colher. É um trabalho que tem para o necessitado, para o pobre, para que ele possa trazer sustento, para que ele possa fazer ali, trazer para a sua casa o seu alimento. E no momento que ela está colhendo aquela espiga, a Bíblia diz que foi um acaso que ela sai. Ela entra exatamente nas terras de Boaz. Ela vai colhendo, e quando de repente o dono da lavoura chega ali e diz assim: quem é essa moça aí? Conta a história de Ruth para ele. Ele se compadece dela, porque se pensa numa coisa que Deus tem cuidado, é com quem tem princípios, é com quem tem lealdade, com quem tem fidelidade. Deus cuida.
Você precisa entender esses princípios de Deus na sua vida. Você sabe o que é lealdade? É saber que mesmo que a sua mãe e seu pai estejam errados, você precisa obedecê-los e honrá-los. Sim ou não? Olha para antigamente. Aquele que me sustentou, aquele que me deu o alimento, aquele que me deu casa para morar. Por quê? Porque honrar pai e mãe era princípio. Eu preciso ser leal aos princípios de Deus e não abrir mão deles. Ela vai lá, vai colher todos esses frutos, vai fazer esse trabalho para trazer o sustento para a sua casa. E Boaz vai dizer assim: faz o seguinte, quando ela estiver colhendo, tu deixa cair algumas espigas para ela. O Senhor já começa a entrar em socorro com aqueles que são leal e fiel a Ele. O Senhor já começa a entrar na causa e dizer assim: eu conheço aqueles que são fiel a mim, eu conheço aqueles que me honram, eu não deixarei faltar. Nesse momento ela começa a ver e ela começa a entender. Boaz chega com ela e ainda diz assim: olha, aqui tem a fonte de água, quando tu te se cansar, tu vem tomar água aqui. Depois ela diz: na hora que pararem aí, você toma aqui e vem comer aqui com o pessoal. Ela olha e diz: o Senhor está sendo bondoso comigo. Ela não tem nada para dar, mas é apta para agradecer. Ela não é daquela que deixa passar, missionária no segredo, mas agradece. O Senhor está sendo bondoso, que o Senhor lhe abençoe. Muito obrigado, porque o Senhor tem deixado aqui reconhecimento da bênção de Deus sobre a sua vida. Não é simplesmente reconhecer e dizer obrigado, Deus, porque tu me abençoou, obrigado, Deus. Não, é chegar com quem Deus usou e dizer muito obrigado, porque Deus usou a tua vida. Você foi instrumento de Deus para que eu possa me levantar. Você foi instrumento de Deus para me reerguer. O problema é que pessoas não têm amor no coração, não querem ser grato a quem Deus levantou. Chegam na sua casa e atribuem em oração dizendo: Senhor, obrigado. Irmão, mas Deus usou alguém. Eu costumo sempre a dizer, irmãos, Deus não quebra os seus princípios. Amar o próximo é princípio de Deus. Se você não tem capacidade de gratidão, é porque você não tem princípio de amar o próximo. Se você não tem capacidade de agradecer, é porque você não tem capacidade de amar o seu próximo. E quem não ama o seu próximo não ama a Deus, nem o conheceu, diz o nosso apóstolo João nas suas cartas. Aquele que não ama o seu próximo não ama a Deus e nem o conheceu. É impedido de agradecer, porque não ama. Gratidão é para quem tem um coração que ama, irmãos. Reconhecimento é só para quem tem um coração generoso, para quem reconhece que Deus fez na sua vida. E esse trabalhar é somente Deus. Ruth tem esses princípios. Ruth tem esses princípios de Deus na sua vida, a qual levam à gratidão. E como eu disse a você, a herança de Elimeleque estava onde? Em Belém. A mulher tem terra, mas como que ela vai plantar se ela não tem força para isso? Como que ela vai fazer? Se todo o atributo da época era direcionado ao homem, ele negociava, ele plantava, ele fazia os negócios na porta da cidade. Quando o homem morria, a mulher perdia tanto estado político quanto econômico. O homem morre, ela tem terra, mas não pode negociar, não pode plantar. Quando ela volta de sua cidade, nessas virtudes
Noemi decide vender uma parte da sua terra ou arrendar, porque não se podia vender a terra, porque a herança não era pertencente simplesmente a uma família, era pertencente a um clã. Quando Deus distribuiu as terras, Ele deu por herança àquela família, e o que era arrendar era você dar por um tempo, mas depois tinha que retornar de volta para você. É por isso que existe um ano do jubileu, ou o ano do perdão, a qual era voltado novamente a arrendar as terras. Ela vai exatamente vender ou arrendar aquela parte daquela terra para pagar suas dívidas ou para sustento da sua casa. Só que só existe um que poderia arrendar esse texto. Era esse homem que estava diante de Boaz. Só que tem um problema. O problema é que se tu arrendasse a terra, tu também teria que arcar com o compromisso de cuidar de Noemi e da nora dela. É como se eu dissesse assim: eu vou comprar a tua casa, mas eu vou cuidar de ti e da tua filha. E quem arrendava aquelas terras tinha que ter o compromisso exatamente de cuidar delas duas. E agora, como é que fica a situação? Se for ver o texto que nós lemos, o primeiro que ia arrendar, quando ele disse assim: tem umas terras para você arrendar de um de nossas famílias, Elimeleque, que morreu. Ele fica alegre, porque ele vai dizer: o que eu vou arrendar e a minha propriedade vai aumentar. Aí Boaz diz: mas tem Noemi e Ruth. Ele diz: opa, então não quero não. Se elas virem junto, eu já não quero mais. Eu só quero a terra. Mas o compromisso de cuidar de alguém eu não quero. Eu só quero prosperar, mas o compromisso de abençoar quem Deus mandar eu abençoar eu não quero. Eu só quero a terra, eu só quero a bênção, mas o compromisso de abençoar quem Deus vai me mandar para abençoar eu não quero. Isso é um ato de generosidade de Boaz, irmãos. Porque ele poderia muito bem dizer também: não quero não. Porque se ele dá descendência a Ruth, o filho de Ruth poderia cobrar exatamente a terra arrendada que ele comprou. É melhor matar alguém de necessidade, ou é melhor estender a mão e dizer que o Senhor seja contigo e te abençoe? Ele vai comprar essas terras mesmo sabendo dessa situação, porque o nosso Deus não olha para a circunstância, Ele é abençoador e levanta a pessoa certa na hora certa para resgatar e redimir aquele que está oprimido. Ele é um Deus que ama, e Ele levantou esse homem chamado Boaz nesse momento. E aqui nós encontramos ele decidindo junto com Boaz, dizendo assim: então fica com a terra para ti. Já que tu deseja ajudar elas, então fica para ti. Eu não quero ajudar elas não. Se tu quer, então fica. Eu prefiro ficar sem a terra do que ficar com a terra e ajudar alguém. Mas Boaz decide dizer assim: eu decido. Se Deus me usou para abençoar a vida delas, eu decido arrendar a terra e abençoar a vida delas. Nesse momento eles vão fazer o tratado, esse tratado de tirar as sandálias dos pés. E aqui nós encontramos um texto excelente. Por quê, pastor? Porque a sandália nos pés era marcação de território. Não era simplesmente sandália como a gente vê. A sandália é como se fosse a marcação do território que você caminhava, é como se fosse um carimbo que você andava sobre a terra para marcar o seu território. Aonde você andava, você pisava, colocava a estaca de pedra, e a marca da sandália também ficava para demarcar o seu território que você comprou. Quando você tirava a sandália dos pés, você estava dizendo, era como se fosse uma transferência de propriedade, era como se fosse ali um certificado. Tirava a sandália do meu pé e dizia assim: essa é a marcação do meu território, estou te entregando, é tua.
Essa é a marcação, por isso que eles estão trocando as sandálias dos pés, porque a sandália dos pés tinha uma serventia na marcação do território, como se fosse o carimbo. Aí você lembra de Deus chegando na sarça ardente? A sandália dos pés era tirada porque Deus, ou Boaz, é um resgatador, é aquele que vai resgatar não só a pessoa, mas o território, a herança. É resgate de herança e resgate de território. A pessoa e a herança dela será resgatada. Você se lembra quem é que estava no Egito escravizado? Você se lembra quem passou 400 anos no Egito sofrendo? E quando Deus se encontra com Moisés na sarça ardente, ele olha para ele e diz: Moisés, eu tenho um chamado para ti. Eu preciso que você volte ao Egito. Moisés está com o coração meio endurecido, dizendo assim: quem sou eu? E de repente Deus olha para ele ao terminar a promessa e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pertence a mim, é santo, não é seu, foi eu quem marquei. E eu estou mandando você como resgatador do meu povo que está no Egito. Eu estou mandando você como resgatador, porque eu vou resgatá-lo. A herança é minha, o povo é meu, ainda que estejam oprimidos, eu vou voltar lá e vou resgatar. Tire a sandália dos seus pés, porque eu sou o resgatador do meu povo que está sendo oprimido. Moisés vai cumprir todo o processo de resgate. Assim como Noemi e Ruth foram resgatadas, Deus também resgatou o seu povo da escravidão no Egito. Deus também resgatou a sua herança, o seu povo que estava no Egito, dizendo assim: aquele povo é meu, eu vou resgatá-lo. Isso era selo. O selo do resgate era a sandália nos pés. Tira a sandália dos pés, porque esse povo é meu e eu estou tomando como herança de volta. Só que, como eu falei para você, o resgate não era só da pessoa, era dos bens que ele tinha. Você se lembra de Josué? Josué vai começar o resgate da herança de Deus, sim ou não? Josué capítulo 1, Deus levanta ele. Deus começa a preparar Josué. Capítulo 5, a Bíblia diz que Josué está onde? De frente para Jericó. Quando de repente ele vê um anjo com a espada desembainhada, e ele pergunta: tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: não, mas eu desci do céu como príncipe do exército do céu e vim agora te dar uma resposta. Ele veio responder para Josué para trazer vitória, mas ele diz também um recado: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Pastor, mas quem foi que pisou naquele território para dizer que aquele território era dele? Quem foi que caminhou sobre o território? Porque para você ter herança, antigamente você tinha que caminhar no seu território, marcando com seus pés para dizer que aquele território era seu. Você vai para Gênesis capítulo 12 e diz o chamado de Abraão. E ainda lá ele diz: caminha por essa terra, do oriente ao ocidente, do norte ao sul, porque aonde tu pisares a planta dos teus pés eu te darei por herança. A sandália era de Abraão, pisando naquela terra, dizendo: essa terra de Canaã é minha, essa terra Deus me deu como herança. Mas o povo desceu ao Egito, Jesus, o nosso Deus, foi lá e resgatou. Mas ele disse: agora está na hora de resgatar a herança do meu povo. A herança que eu entreguei a Abraão precisa ser resgatada. Eu dei a ele por herança. Tira a sandália dos teus pés, porque essa terra é minha, essa terra é santa, e eu dei ao meu povo e eu vou resgatá-la novamente. É por isso que Josué vai entrar para resgatar a herança de Deus que foi dada ao seu povo. E Jesus hoje está aqui, não só simplesmente para resgatar você,
mas a sua herança hoje o Senhor está resgatando. Fica de pé no nome de Jesus. Você sabe quanto tempo você passou sofrendo, chorando e o diabo te oprimindo? Você sabe quanto tempo o inimigo passou te escravizando? Mas Jesus já havia lhe escolhido? Já havia alguém orando por você? A herança que Deus firmou com alguém que estava em oração por você, dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque aquela pessoa que tu está orando é herança minha e eu vou resgatar. Tira a sandália dos teus pés, porque eu vi o teu choro e a tua lágrima. A pessoa que tu tem orado é herança minha, e eu vou descer para resgatar da mão do diabo. Eu vou descer para resgatar da mão do inimigo. Eu vou descer para libertar da escravidão. Eu vou descer para trazer livramento. Eu vou descer para curar a alma. Eu vou descer lá para transformar a vida. Sabe você orando, clamando: o Senhor, salva Jesus, salva o meu filho, salva a minha filha, salva o meu esposo. Você está orando por uma herança, porque a família é herança de Deus. Família é herança de Deus. A Bíblia diz que filhos são herança de Deus. E você chora, clama e dizendo: salva Jesus, salva minha casa, salva minha família. E Deus está dizendo: o propósito é comigo, a herança é minha. Eu vou descer e vou resgatar. Eu vou descer e vou resgatar a minha herança de volta para mim. E que muitas vezes você dizia assim: era uma bênção na igreja, né? O resgatador vai chegar. O resgatador vai fazer a grande obra e vai tornar novamente a trazer de volta a sua herança, a trazer de volta o seu povo, a trazer de volta o convívio da adoração. Para ficar do lado do seu lado aí, glorificando e exaltando a Deus, exaltando o nome santo do Senhor. Assim como Deus usou um resgatador, Boaz, para trazer de volta a herança de quem havia se perdido, Deus também é poderoso essa noite. Noemi disse para Ruth: eu não sei, minha filha, se eu posso ter mais filho. Eu já estou velha. Vocês não vão esperar o menino crescer para poder eu dar para vocês como herança. Mas Ruth disse: eu vou continuar. Eu vou com a senhora. E lá houve alguém que resgatou a herança de Deus prometida àquela senhora, que permaneceu. Parecia estar perdido, mas o Senhor resgatou. Parecia não ter mais solução, mas o Senhor resgatou. Parecia não ter mais jeito, mas o Senhor resgatou. Parecia que tinha que vender logo tudo, mas o Senhor resgatou. O Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai mudar a tua caminhada, o Senhor vai mudar o teu direcionamento. O Senhor vai mudar o teu coração nesse momento, para que você possa entender o projeto e o propósito de Deus na sua vida. O direcionamento que alguém tomou trouxe aflição para a tua vida. O direcionamento que alguém tomou fez o teu coração sangrar. O direcionamento que alguém tomou fez a tua vida sair do caminho. Mas há poder no nome de Jesus para resgatar novamente o sorriso dos lábios, a alegria do coração, o júbilo. Há poder no nome de Jesus. Faça a sua oração nesse momento. Comece a adorar e peça para Deus resgatar aquele que você está pensando aí no seu coração, da sua família. Peça para Deus resgatar você que está aqui, que está distante. O Senhor está te resgatando.
a herança, a promessa do Senhor para a tua vida. Ore agora, comece a pedir: Senhor, resgata, Senhor. Parece difícil. Não nasci numa casa, Pai querido, que era com os teus princípios, era uma casa que alguém tinha um direcionamento errado, mas Jesus te resgatou. Tu não nasceu numa melhor família, mas Jesus te resgatou. Muitas vezes não tinha nem ensino, mas Jesus te resgatou. Ele é poderoso. Oi, oregemana na basuriana e nagaçô. Jesus, tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Sinta a presença dele tocando o teu coração nesse momento. Aqui nesse lugar, parecia estar distante, mas a presença do Senhor veio te resgatar. A presença do Senhor que tu não sentia veio trazer sobre a tua vida nova herança, a herança do céu novamente. A presença do Senhor, a aliança do eterno. Oh, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, amado da minha alma. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, bem amado. Então adorarei, então eu louvarei, Jesus, então me renderei totalmente a ti. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu.
terra seca está aqui. Sou eu, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh Jesus, traz de volta, Pai querido, que se perdeu, Jesus, a tua herança, Deus poderoso, a qual, Pai querido, tu escolheu desde o ventre da mãe, Jesus. Traz de volta a herança, Pai celestial, que tu escolheu para dar a tua casa, para te adorar, para te buscar, Jesus. E por causa do direcionamento, Pai querido, fora, Pai querido, da tua palavra, fora, Pai querido, do teu propósito, a terra se tornou seca, a terra se tornou árida, Senhor, sem fruto, a terra se tornou, Pai querido, sedenta, Deus. Oh Deus poderoso, mas nós não confiamos, Pai querido, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E eu sei, Pai querido, que ainda, Pai querido, que não seja chuva, mas a cisterna tu irá abrir, Senhor, para regar a terra, para regar, Pai querido, oh Deus poderoso, a casa, o ministério, Deus poderoso, tu és santo, Jesus. Ah, Deus de maravilha, olha, Pai querido, para esse coração, Pai querido, que tem derramado lágrimas, Jesus. Pai, liberta o oprimido, liberta, Pai querido, aquele que se encontra aprisionado, Deus poderoso, aonde as lágrimas estão descendo para que haja transformação, aonde as lágrimas estão descendo para que haja cura. Deus poderoso e Deus de poder, faz a tua obra essa noite, Jesus. Começa a tocar o coração, Jesus. Começa, Pai querido, a jorrar da tua água sobre a terra sedenta. Começa a jorrar da tua água sobre a terra sedenta, Jesus. Aquela terra seca, Senhor, que não ouve mais a tua voz. Aquela terra seca, Pai querido, que se afastou. Aquela terra seca que ficou distante da tua presença. Aquela terra seca que não, Pai querido, congrega mais, não vem à tua casa, não te adora. Faz, Pai querido, a água jorrar sobre ela, Senhor, para voltar, Pai, aos teus atos e te adorar, Jesus, e buscar a tua presença, e sentir prazer, Pai, em estar em tua casa e te adorar, em nome de Jesus. O que parece difícil e o que parece impossível, tu és o Deus que opera o milagre, tu és o Deus que opera o impossível. Assim faz a tua obra, em nome de Jesus. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Alguém que quer se reconciliar nessa noite? Se houver, você vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. A igreja é o caminho, é o direcionamento, onde você receberá da graça, do amor de Deus e da igreja sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Nós vamos estar aqui dando continuidade com os avisos, encerrando e profetizando sobre a sua semana, uma semana aí abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.